no dia 20 de outubro, 2 meses depois da minha prisão, e já dividindo a cela com outras presas. Servi de cobaia para uma aula de tortura. O professor, diante dos seus alunos, fazia demonstrações com o meu corpo. Era uma espécie de aula prática com algumas dicas teóricas, enquanto eu levava choques elétricos pendurada no tal do pau de arara. Ouvi o professor dizer: essa é a técnica mais eficaz. Acho que o professor tinha razão. Recebi muito choque elétrico e fiquei muito tempo pendurada no chamado pau de arara, os pés e os pulsos amarrados em uma barra de ferro e a barra de ferro colocada no alto, numa espécie de cavalete. Um dos requintes era nos pendurar no pau de arara, jogar água gelada e ficar dando choque elétrico nas diversas partes do corpo molhado. Parecia que o contato da água potencializava a descarga elétrica. Aqui nós temos, esse texto é o depoimento da historiadora Dulce Chaves Pandolfi, a Comissão da Verdade. Acessei esse texto na internet, o link aparece aí, em 18 de fevereiro de 2014. As Comissões da Verdade, que foram instituídas tanto em nível nacional quanto em nível estadual, e aí você pode encontrar o depoimento completo da Dulce, que hoje é historiadora, falando sobre a época da tortura. O pau de arara que é descrito é o que aparece aqui nessa ilustração, que era uma das formas de torturas mais comuns. E aí, só pela observação da figura, sem precisar de muita explicação e sem ter que meter muita física no meio, não precisa muito conhecimento de física, ou, aliás, talvez conhecimento de física nenhum, para você entender que isso de fato é uma sessão de tortura, sem contar a parte do choque elétrico. Apenas a situação da pessoa se ver presa nessa posição antinatural, anti-ergonômica, uma situação de total desconforto físico, onde o corpo machuca o próprio corpo, largado à situação do próprio peso, além do fato da alteração da pressão sanguínea, a condição de pressão na cabeça colocada no nível mais, e fora a parte final que ela descreve, no caso específico do depoimento da historiadora, da professora Dulce, falando do corpo molhado com água gelada, o que causa um desconforto térmico, e que na realidade essa água era utilizada para potencializar o choque elétrico. Baseado nesse texto, eu elaborei o seguinte enunciado: os torturadores utilizavam-se da água para controlar os valores da resistência elétrica da pele e da corrente elétrica descarregada no corpo. Abre aspas. O contato da água potencializava a descarga elétrica, porque a resistência elétrica da pele e a corrente elétrica descarregada no corpo, respectivamente, e aí a intenção é saber se esses valores das grandezas citadas permanecia constante, aumentava ou diminuía. Bom, a nossa pele, reconhecidamente o maior órgão do corpo humano, é constituído basicamente de células mortas. Estamos falando da camada externa da pele. Esse órgão, constituído dessa maneira, tem a função básica de proteção mecânica dos órgãos e, além disso, e talvez uma função menos conhecida, a função de proteção quanto a descargas elétricas. Sendo constituída principalmente de células mortas, a parte externa da pele do corpo humano ela é de alta resistência elétrica, consequentemente funcionando como um péssimo condutor de eletricidade. Em outras palavras, como um ótimo isolante. Então, a pele, a camada externa da pele, constituída de células mortas, alta resistência elétrica, consequentemente baixa condutividade, ou seja, é um ótimo isolante. No depoimento, ela já cita a fala do torturador dizendo que molhar a pele era uma técnica eficaz de potencializar o choque elétrico. E o que é o choque elétrico? É você ter o seu corpo atravessado por uma corrente elétrica, ou seja, um fluxo ordenado de portadores de carga. Ora,
Mas para que eu tenha a condutibilidade, para que eu tenha o fluxo de uma alta corrente elétrica, um alto fluxo de portadores de carga, eu não posso ter um isolante, eu preciso ter um material condutor, ou seja, um material de baixa resistência. O que significa dizer, nesse caso, que potencializar o choque, ou seja, tornar uma técnica mais eficaz de tortura, era necessário aumentar o valor da corrente elétrica. E, para que isso pudesse ser levado a cabo, a técnica de molhar a pele, ou seja, de utilizar uma camada de água, em detrimento de ser gelado ou não. Acho que o lance da água gelada era causar desconforto térmico. Mas o uso da água, a camada de água sobre a pele úmida, isso baixa a resistência da pele. Então, a ideia aí era diminuir a resistência elétrica para aumentar a intensidade da corrente. Agora, vale a pena, nesse ponto, já que a intenção é falar da física e relacionar as grandezas físicas, vale a pena me escutar, mas não tirar o olho da tela para a gente poder fazer a relação matemática entre as grandezas. Atenção! Quando nós relacionamos as grandezas tensão elétrica, aqui representado pela letra E, tensão elétrica, resistência elétrica e intensidade da corrente, a relação advém da primeira lei de Ohm. Nós conhecemos essa expressão muito mais comumente por tensão como sendo resistência vezes. E, para ser ainda mais específico, acho que nos livros que você leu, nas apostilas que você usou, até nas aulas que você já assistiu, nas questões que você já resolveu, é muito mais comum se utilizar a letra U para tensão elétrica ou diferença de potencial. Assim como também é mais comum usar um I minúsculo para a corrente elétrica. Então, apelando para essas letras mais comuns, eu vou escrever a relação matemática entre a tensão elétrica, a DDP, a resistência e a intensidade da corrente, como a gente está mais acostumado a ler. U igual a R vezes I. Matematicamente, o que é que precisamos chamar a atenção aqui? Se nós estivermos considerando que a voltagem utilizada para o choque é determinada pela fonte de voltagem que se utilizava e que, independente da pele estar seca ou molhada, essa DDP seja a mesma, ou seja, mantendo-se o valor da tensão elétrica constante, matematicamente o que nós temos é que o produto da resistência pela corrente também é constante. E o que dizem os colegas da matemática? Que quando o produto de duas grandezas é constante, essas grandezas são consideradas inversamente proporcionais. O que significa então dizer que com a intenção de potencializar o choque elétrico, entenda-se, aumentar a intensidade da corrente elétrica que percorre o corpo, é necessário baixar a resistência elétrica do corpo. E é isso que se faz com a pele úmida. E aí, para fazer a demonstração disso, aparece aqui embaixo alguns valores de resistência para a pele seca e para a pele úmida. Observe os valores aqui representados. Uma resistência elétrica total de 2.500 ohms, isso considerando a pele do corpo inteiro. Com a pele seca e com a pele úmida, um valor de apenas 500 ohms. Repare que a resistência elétrica foi diminuída 5 vezes. Nesse exemplo mostrado, a resistência ficou dividida 5 vezes. Pela proporção inversa que nós demonstramos, nós devemos ter como consequência disso uma corrente elétrica multiplicada 5 vezes. E de fato, de 44 mA para 220 mA, você tem uma corrente intensificada em 5 vezes. O que nos leva então a acharmos a resposta do nosso item. O que é que se pede aqui? Vamos ter muita atenção ao texto. Controlar os valores da resistência elétrica da pele e da corrente elétrica descarregada no corpo. O contato da água potencializava a descarga elétrica, porque a resistência elétrica da pele, pelo que nós vimos, a intenção é fazer com que a resistência elétrica diminua. E ao mesmo tempo, e como consequência, a corrente elétrica descarregada no corpo vai ter o seu valor aumentado.
E se o pedido é que se comente isso respectivamente, então nós devemos ter uma alternativa que diga, primeiro, que a resistência diminuía, enquanto que a intensidade da corrente elétrica aumentava, o que nos deixaria com a resposta correta para esse item, alternativa C de casa. Observe que na alternativa E, aparece aqui que uma das grandezas permanece constante, e como nós dissemos, pelo que foi descrito, nesse caso, a tensão elétrica, a voltagem, a DDP, é que tinha o seu valor constante, enquanto que a resistência era reduzida e que a intensidade da corrente era amplificada. Um comentário que vale a pena fazer na finalização desse item da explicação que a gente deu. A pele externa, sendo seca, principalmente por ser constituída por células mortas, esse é o fator principal que determina a sua alta resistência elétrica. Agora, se você lembrar do básico de histologia e de fisiologia que você estuda nas aulas de biologia, a célula, a pele humana, ela é composta de camadas. E as camadas mais internas da pele, essas ficam em contato direto com os líquidos do interior do corpo. O que a gente já pode fazer com que nós pensemos que se a pele externa ela tem uma alta resistência, mas a camada interna da pele, ela certamente vai ter uma resistência muito menor, por conta da ação principalmente dos fluidos internos do corpo. O que nos pode fazer, então, já pensar o seguinte: se você tivesse, no caso de uma pessoa torturada, uma ferida na pele, e o que é uma ferida? É uma abertura, é uma fenda na pele que deixa exposta a camada interna da pele. Isso com certeza também era uma maneira de potencializar o choque, ok? Então, para encerrar essa primeira parte, lembrando, U igual a R vezes I, se o U é mantido constante, o R e o I são grandezas inversamente proporcionais, ok? E para a gente